atraso, mas estamos começando mais um Professor Zainag Entrevista. E hoje nós vamos falar de um tema bem legal. Quem acompanhou pelas redes sociais a chamada do programa já sabe, né? Vamos falar do trabalho doméstico. E para isso convidei uma advogada, professora, minha amiga, a doutora Alessandra Ambrogi de Moura, né? Exatamente. Que não estava na chamada, que vai repercutir conosco a legislação do trabalhador doméstico. Primeiro, Ale, obrigado, desculpa o atraso aqui, e vamos bater esse papo, né? É um prazer enorme estar com vocês aqui na Vibe Mundial, estar com o professor Zainag. É uma honra para mim, né, professor? Eu digo sempre que o professor Zainag é o meu professor e continua sendo porque eu sou uma leitora assídua de tudo que o doutor escreve, faz palestras, enfim. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado pelo carinho das suas palavras, mas vamos trabalhar aqui. Como é que é essa história, né? Como é que surgiu o trabalho doméstico, né? Como é que a gente sabe que a trabalhadora doméstica, que na maior parte são mulheres, né? Mas é uma atividade que é muito típica aqui no Brasil. É verdade. Muito típico aqui, que a gente vê em outros países que as pessoas se viram, não tem empregada doméstica, né? Como é que isso surgiu aqui na a parte sociológica da coisa? É bacana essa pergunta, até porque eu acho que a gente não consegue falar nada sobre esse instituto, que é tão importante, que a gente vê bastante também na Justiça do Trabalho, esse tipo de pedido, né, doutor Zainag? Se antes a gente entender como que surgiu e como chegamos nesse patamar. Mas é fato que, quando a gente vai falar do empregador doméstico, a gente vai se remontar ao período da escravidão. A gente não pode deixar de fazer essa leitura, sobretudo social, porque de fato ainda a gente verifica que a maior parte dos domésticos, sejam eles mulheres ou homens, são pretos. E aí o doméstico a gente fala naquele lato sensu, né? Todas aquelas pessoas que prestam serviço naquele âmbito para pessoas e residencial. Então a gente pode falar de mordomos, né? Não só da doméstica especificamente aquela pessoa que limpa. A gente está falando dos motoristas em alguns casos, cuidadores, entre outras questões. Mas a escravidão por quê? Porque depois que teve, né? Começou a rodear a questão lá no Império, em ter a abolição dos escravos, o próprio imperador João Pedro I ele teve um decreto, né, imperial, onde ele instituiu um contrato, né, por escrito, para poder dar uma certa legitimidade aos escravos, né? Mas eu digo uma legitimidade não para eles, né? E sim para a situação jurídica, para não ficar ruim perto os outros países, as outras nações e impérios, né? Até porque o Dom Pedro II, né? É o Dom Pedro II, desculpa. Não sei, foi ele mesmo, né? O que você falou foi o primeiro. Primeiro é que deu o decreto, o segundo é que depois veio a questão da abolição. Então, porque no caso do Dom Pedro II, ele era muito humanista, né? Então, ele tinha essa preocupação, porque ele viajava muito de o Brasil não ficar mal visto perante as outras nações. Mas é verdade, né? A gente fala na internet também, pessoal do YouTube, aí desculpa, não cumprimentei vocês, mas também nossos amigos. Vejam, eu comentava com a Alessandra aqui, quando a gente subiu o elevador, que eu me lembrei da minha infância. Na casa da minha avó paterna tinha a Cida aqui, que fazia o melhor bife até hoje, mais de 60 anos, né? Que eu nunca comi, ou quase 60 anos, que eu nunca comi um bife à milanesa como aquela moça fazia, era negra. Na minha casa, durante a minha primeira infância, durante ali o meu primeiro setênio, que nós tivemos 2 empregadas domésticas também negras. Então é por conta disso, né, dessa herança histórica, mesmo com a abolição da escravatura, no caso as mulheres negras que se submetiam, digamos assim, a esse serviço. Exatamente, até porque eram elas que serviam as casas, né? Então, de certa forma, ficou. E eu digo assim, doutor Zainag, não precisa, eu vi a câmera, fiquei um pouco tímida. Não então esquece. Mas eu vejo também eu fui criada parte, né, ajudando em casa a minha mãe por uma babá que quando a gente verifica as fotos, e eu tenho um carinho gigantesco, inclusive um beijo pra ela, preta também, né? Como é o nome dela? Eu tive 2. Tive a Adriana e tive a Cida. Outra Cida aí. A Cida tem a ver, né? Nossa Senhora Aparecida. Exato. E também hoje a gente vê muita questão do pardo, que a gente também sabe desse recorte, até porque teve a miscigenação e muito fruto também, não sei se eu vou trazer uma carga muito forte, mas de estupros também, né?
A gente não pode esquecer dessa circunstância, então... E às vezes nem estupro, né? Tinha namoros entre o dono da casa e os meninos, que eu sei de histórias aí de pessoas próximas a mim com essa confusão. Mas não vou ficar dedando ninguém aqui. Mas é o seguinte, então era tido, e muita gente ainda pensa isso hoje, né? Que a gente lê, para que foi regulamentar uma relação que sempre deu certo? Sempre deu certo para quem, cara pálida? Exatamente. E por que eu acho que por estar dentro do nosso âmbito residencial, eu acho que o patrão acaba sentindo, tendo um certo pertencimento àquela prestação de serviço e àquela pessoa, sobretudo. Isso é muito perigoso. Não à toa ainda, a gente está falando em 2024, existem casos de análogos à escravidão, sobretudo quando a gente fala dentro de uma cidade urbana, dentro das casas. É o trabalho doméstico mesmo que acaba podendo acarretar um trabalho análogo à escravidão, né? Sem direito a descanso, por exemplo, né? Nós estamos aqui no ar, para quem vê pelo YouTube, não sei que hora vai assistir, mas nós estamos às 1h15 da tarde de uma quinta-feira. Pois bem, nesse horário eu tenho certeza que muitas empregadas domésticas estão nos escutando, né? Aliás, para você que está em casa, seja empregado doméstico ou empregador doméstico, pode ligar para cá, para a Vibe Mundial, no 31710221, 31710221, e fazer alguma pergunta que você queira para a doutora Alessandra. Mas então, né, e trabalha direto e as pessoas falam, poxa, mas nunca deu problema. Não deu problema porque é uma submissão. Exato, e às vezes ela estava lá, conseguia sentar, que a gente ouve muito. Ela assistia a novela junto. Mas não é bem isso, né? A gente tem que entender que é uma vida profissional. Aquele trabalhador doméstico, ele está no seu trabalho, ele está na sua profissão. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com isso para não normalizar algumas situações que, na verdade, nós não gostaríamos dentro do nosso empregador, de passar. Então, justamente. É igualitário os direitos, a gente tem que pensar nisso, mas só passou a ser igualitário depois de 2015, né? Isso é muito triste e é muito recente, não tem nem 10 anos. E a primeira lei é de 1970. Que é a 5859. Isso. Bom que eu ensinei meu tempo de dar aula em graduação, eu dava aula com base nessa lei e era interessante, né? Vocês vejam, vocês querem ver um negócio? A empregada doméstica não tinha direito, quando grávida, à estabilidade, né? E a questão... Até 2006, se eu não me engano. Exato. E a questão do FGTS até 2013. Até 2013. Então, são questões que a gente fala, nossa, mas que absurdo. Hoje pode parecer absurdo. Mas ainda não é para pessoas que têm mais idade, são mais antigas e acabam que não está acostumado à nova legislação e não está atinente a isso. Então, a gente tem que... Por isso que essa função da rádio, sobretudo o seu programa, professor, é muito importante. Porque a gente está fazendo um trabalho social. Porque uma vez que a gente está falando de um direito de um trabalhador doméstico, a gente não está falando para defender tão somente um trabalhador doméstico, mas também um empregador. Justamente. Começa por ele, né? Essa iniciativa de trazer e igualar os direitos e trazer essa promoção social de toda a nossa sociedade, começa no âmbito principal, que é a sociedade de casa, familiar, né? Justamente, né? Falando nisso, como é que fica a história das horas extras? Que você me deu uma boa lembrança, né? Porque o empregado... Eu tenho casos no escritório, a gente comentava agora há pouco, que o empregador doméstico fala, poxa, mas ela nunca ficou nesse horário, eu tenho prova. Eu falei, cadê a folha de ponto? Então explica para o nosso ouvinte e para o internauta como é que funciona esse negócio com a lei complementar 150. Isso, Puxa, 150. Eu tô bom, hein? Tá mesmo. Eu tô tirando 10 por enquanto. Por enquanto não errei. Exato. 150 de 2015. Se eu 2015. errar, professor, dá aquela puxada de orelha que deve. Isso, então, a lei complementar, ela trouxe vários direitos, como adicional noturno, horas extras, a questão do seguro-desemprego, entre outras, normalizando outras situações que a gente já tinha no empregado urbano. Que antes a Constituição Federal, ela fazia essa distinção, depois passou a trazer essa igualdade. E o principal é as horas extras. O que é isso? Hoje o o empregado doméstico, ele trabalha, o horário normal é igual ao trabalhador urbano, que são 8 horas diárias ou 44 semanais, certo? E o que acontece isso? Se passar esse horário, é devido horas extras. Essas horas extras são pagas no patamar mínimo de 50% da hora.
Só que hoje, quem é obrigado a ter esse controle de jornada para falar das horas extras, inclusive anotar o intervalar, é o empregador doméstico. E vou confessar aqui uma coisa para o senhor. Eu gosto de pegar trabalhador doméstico, primeiro porque é pela parte social. Sim. E eu não gosto de ninguém que passa a perna em ninguém. A verdade é essa. E às vezes por desconhecimento. E porque também é mais fácil. O ônus, essa parte de provar é do empregador. Então, assim, a maioria dos empregadores hoje não tem essa informação ainda. E deveria, porque é desde 2015, há 9 anos, né? Então, eles acabam não fazendo esse controle de jornada. Então, fica mais fácil para a gente provar na justiça que ele realmente, esse empregado, ele ultrapassava essa jornada normal de trabalho. Só que tem um ponto que eu acho importante a gente conversar, porque eu também sou uma empregadora doméstica, né? E eu acabo utilizando mais horários do que 8 horas e lá eu faço o seguinte, eu compenso essas horas. A lei, ela permite essa compensação, né? Mediante um acordo escrito entre empregado e empregador previamente, obviamente. Mas o que acontece? Essa compensação a pessoa pode ultrapassar um pouco do horário, né? Fazer essas horas extras e elas não vão ser pagas como horas extras com adicional. Ela vai ser compensada em dias de descansos, em horários de descansos. Isso é muito interessante. Nós temos um ouvinte na linha, né? Alô, quem está falando? Alô, boa tarde. Boa tarde. Seu nome e seu bairro ou sua cidade? Meu nome é Maria das Graças, eu falo aqui de Taboão da Serra. Opa, pode falar, Maria das Graças. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre a minha irmã, que ela é empregada doméstica. Ela ficou mais de 20 anos, quase 25, 30 numa casa e ela pediu as contas. Eu gostaria de saber se ela tem algum direito em alguma coisa, porque ela não recebeu só o mês trabalhado, férias e 13º. Ok, muito obrigado pelo contato. Fica atenta aí que a doutora vai te responder. E aí? Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço, viu, o seu carinho. Obrigada pelo ouvinte. Maria das Graças. É, isso mesmo. E é bacana. A gente sabe que o trabalhador doméstico ele acaba sendo de muita confiança. Então, os contratos, eles não são muito pequenos, né? A duração acaba sendo um pouco mais estendida, como períodos de 30, enfim, mais anos. O que tem que verificar? Primeiro, todos esses direitos que nós estamos falando, né, doutor Zainag, ele só representa aquelas que tenham carteira assinada. Isso não quer dizer que, não tendo carteira assinada, não teve esse vínculo de empregado doméstico. Mas isso só vai conseguir ser reconhecido judicialmente, ou seja, tem que entrar com uma ação trabalhista para ser pelo reconhecido. que eu entendi, ela ficou trabalhando lá e não teve nada, nem teve FGTS, nada, né? nem seguro-desemprego. Então, é o que a Maria das Graças, a doutora está falando, é isso, é procurar um advogado de sua confiança e entrar com a ação. Essa lei, ela traz um negócio interessante, né? Porque muita gente vai tirar férias no litoral, na fazenda, no sítio e leva a empregada doméstica. Aí se surpreende que a empregada entra com um processo e fala, poxa, levei para passear. Aí pergunta para a doméstica. Passeou, né? Você passeou, você viu o mar de longe. Como é que funciona isso na lei complementar 150, que é bem interessante, né? É interessante porque a gente sabe que quando a gente sai do nosso ambiente de trabalho, a sobrecarga às vezes é maior. E eu posso fazer um paralelo com o home office. A gente acaba trabalhando muito mais, né? Sem dúvida. Mas até aquelas pessoas que moram dentro do âmbito de trabalho, moram nessa casa, o que elas têm que ter? Tem que ter esse controle de jornada. A lei, ela permite sim que faça o acompanhamento, é absolutamente normal, mas não é computado nesses horários o período de descanso. Por exemplo, o horário que estiver dormindo. Aí já me apareceu muitas circunstâncias, sabe, doutor Zainag? Mas a gente ficava num quarto, o empregador ficava num quarto e as crianças ficavam junto com a empregada. Eu tenho uma amiga que ocorre isso na vida dela, eu já falei para ela ficar esperta. Aí é complicado, né, dizer que a pessoa descansou. Eu tenho uma bebê de 2 anos, eu não descanso todas as noites, 100%. E quem cuida de idosos também, né? É a mesma circunstância. Avisar que é doméstico também, né? Exatamente, foi o que nós falamos. Doméstico pode ser o cuidador, doméstico é todo aquele que trabalha no âmbito residencial ou para famílias sem fins lucrativos. Então, por exemplo, aquele que está dentro do hospital, está acompanhando uma pessoa que está hospitalizada. É doméstico. É doméstico. Então, é importante a gente deixar isso claro, porque às vezes a gente pensa que é só a pessoa que limpa. E, na verdade, né, que esse trabalho que é tão nobre, mas não é. A gente pode estender para outras questões. O jardineiro é doméstico. O piscineiro é doméstico. Se é aquele que limpa a piscina
mais de 2 vezes por semana e tem todos aqueles outros requisitos. Existem muitos lugares que são assim. Sobretudo quando é aquelas casas muito grandes que a gente vê só em filme, viu, doutor Zarnagler? Porque, olha, eu não tô pisando nenhuma perto. Que tem esse serviço 100% todas as horas, o cozinheiro e por aí vai. Então, tem que se atentar a isso. Tem que se atentar também que deve ter esse descanso. A 1 hora é importante. Também é possível ter a jornada 12/36, que é a do cuidador. Exatamente. Quando há o caso de realmente ter por escrito, ter a anuência prévia desse empregado e ser a vontade do empregado também. E eu posso ser redundante uma palavra que eu acho importante nesse momento. Que a lei de 2015, na verdade foi a de 70, trouxe a possibilidade do pedido de demissão. Isso. A gente não pode se esquecer que pode pedir demissão. Às vezes o empregado doméstico pensa que tem que ser o empregador que tem que falar não quer mais. Mas se não tá bom, ele pode e deve pedir demissão, né? Então tem tudo isso. Sabe uma coisa que eu queria que você falasse para os nossos ouvintes, que eu tenho certeza, não ligaram, mas a boa parte, entrevistador tem que ser meio mediúnico, aí imaginar o que estão querendo perguntar. E a diarista? Eu não registro a minha diarista e agora eu corro o risco dela me colocar no pau, que é a linguagem da pessoa comum. É verdade. A diarista, ela é um nome, o que a gente usa juridicamente, a diarista é aquela que vai 1 vez na semana ou até 2. Que a lei diz que até 2 não precisa registrar. Exatamente. Posterior a isso, a partir de 3, tem que haver o registro. Então, aqui a gente está falando de uma diarista, a gente não está dentro da CLT, a gente está falando de um contribuinte individual que, inclusive, aqui fazer um serviço social também deve recolher como trabalhador individual o INSS, né? Estou fazendo aqui sinal para você que vê pela internet, que eu estou pedindo aqui um pouquinho de uma hora extra, que eu comecei atrasado, meu chefe deu 2 minutos. Depois, no Natal, te dou um panetone. Então. Mas, eu mando também. Aí, viu? E aí? Você falou que então até 2 dias não precisa registrar. Não precisa registrar. Mas também há aquela questão do intermitente, né? Não gostaria de confundir, mas é importante, porque às vezes tem pessoas que só precisam 2 vezes por semana, mas querem resguardar alguns direitos também. Eu posso te dar, eu vou falar um negócio aqui, talvez até me comprometa, mas eu vou falar. Eu dou aula 1 vez por semana e sou registrado. E por que a doméstica vai 2 vezes e não está? Exatamente. Não é meio injusto isso, não é um elitismo? Porque não há diferença entre o meu trabalho e o trabalho da doméstica, né? Não há. Aliás, eu prefiro dar aula do que fazer trabalho doméstico, como todo homem que se preza. Não, brincadeira, gente. Brincadeira porque eu falei que minha mãe não teve empregada doméstica depois que nós crescemos, porque a gente fazia isso em casa. E 3 meninos. E a menina que fazia menos, você vê como são as coisas. Que vida boa. Eu confesso que em porque casa era uma o marido menina tem com que 3. dividir. Lá em casa, para dividir, eu contratei a empregada, eu pago, então tá bom. Eu terceirizei. Não, mas não ligo, já morei até sozinho, um pequeno período, é bem verdade. A gente faz as coisas que é a casa onde a gente vive, né? Mas é isso, né, Alessandra? A empregada doméstica ou empregado doméstico é muito importante. É uma atividade e que merecia todo esse respaldo da lei. Eu acho que há um pouco de, não sei se é preconceito ou um pouco de discriminação, ou talvez até desconhecimento, que as pessoas falam, poxa, mas é diferente. É diferente, mas não é por isso que não vai ter todos os direitos, não é? Com certeza, com certeza. E lembrando também que os domingos e feriados, elas também têm esse direito. Isso, porque, poxa, mas ela ficava em casa, assistia lá o programa agora que era do Faustão, que é do Hulk, não é de domingo, não? É de domingo, então, porque essas coisas eu não vejo, eu prefiro ver futebol, né? Mas nada conta. Então, olha, Alessandra, muito obrigado por você ter vindo aqui, eu acho que foi super legal falar com os ouvintes, com os internautas. Muitíssimo obrigado, desculpa o pequeno atraso. E você que nos acompanhou aqui, continue ligado toda semana numa entrevista com um assunto bem legal. Aliás, a semana que vem a gente vai continuar falando de direito do trabalho com a doutora Cristina Mattioli, que vai falar de reforma trabalhista. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um forte abraço a todos. Abração. Até a próxima, gente.